Fala pessoal, nesse vídeo vou tentar responder uma das perguntas que eu tenho recebido com maior frequência, que é qual a quantidade máxima de tomadas eu posso colocar em um único circuito? Será que eu tenho que limitar a 10 amperes, que é a corrente da tomada, ou será que eu tenho que limitar a 16 ou não tem quantidade máxima? Primeiro de tudo, é importante entender que a NBR 5410 ela estipula para gente as quantidades mínimas de tomada por ambiente. Por exemplo, em cozinhas, a cada 3,5 metros ou fração de um perímetro, a gente coloca uma tomada. Uma questão óbvia, né? Você pode ter ali vários equipamentos colocados, como liquidificador, batedeira, etc. Então ela já prevê uma quantidade grande ali de tomadas para aquele ambiente. Já em salas, quartos, a cada 5 metros de perímetro, ela prevê a instalação de uma tomada. Mas e se eu quiser colocar além disso, eu posso? Pode. A NBR 5410, como ela é bem clara, essa é a quantidade mínima que ela prevê. Assim como também a previsão de carga em cada tomada, ela faz uma previsão mínima de cargas, onde você tem nas primeiras tomadas 600 VAs e nas demais 100, e nos outros ambientes como quartos, salas, 100 VA para cada tomada. Mas essa previsão eu também posso aumentar. Observando que a NBR 5410 ela não estipula uma quantidade máxima de tomadas. Então isso quer dizer que se eu pegar a instalação elétrica da minha casa inteira, pegar todas as tomadas e colocar em um único circuito, eu posso? Aparentemente sim, desde que o seu cabo suporte todas essas tomadas e o seu disjuntor faça a proteção desse cabo contra curtos-circuitos ou sobrecorrentes, ok, estará tudo certo. Porém, olha só a primeira observação. Imagina você passar um circuito de tomadas com cabo de 6, 10 milímetros, vai ficar horrível essa instalação, né? Fazer conexões e distribuições para essas tomadas vai ficar realmente uma instalação ruim, muito ruim de ser executada e talvez uma execução também muito mal feita. Outra observação importante é lá na NBR 5410, no item 4.2.5.2, onde ela diz que a divisão da instalação deve seguir alguns quesitos como segurança, conservação de energia, funcionais de produção e de manutenção. Esses são os primeiros pontos que a NBR 5410 fala quando a gente vai pensar em fazer a divisão correta de um circuito de tomadas. E olha só que interessante isso. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que tem as TUGs, tomadas de uso geral, que são até 10 amperes, e sempre quando um circuito, ou seja, um equipamento que vai ser instalado, ele ultrapassa a corrente de 10 amperes, precisamos ter um circuito específico para ele, e aí nós teremos uma TUI, com aquela tomada de 20 amperes ou mais. E aí, seguindo essa lógica, a gente tem, por exemplo, um primeiro item da NBR 5410, é o quesito segurança. O que quer dizer isso? Imagina que eu fiz lá a instalação elétrica da minha casa e eu selecionei uma única tomada que vai ser utilizada para alimentar uma central de alarme ou uma central de câmeras de segurança. Eu não quero que essa tomada desligue quando qualquer outro circuito desarme, eu quero que ela mantenha o funcionamento por questões de segurança, afinal de contas, para isso que você instalou a câmera ou a central de alarme. Então, para isso, eu vou criar um circuito específico apenas para aquela tomada. Já o segundo quesito, que é a conservação de energia, a gente tem que imaginar que você fez lá a instalação elétrica e juntou vários circuitos, e aí lá naqueles circuitos você tem sistemas de exaustão, sistema de climatização de ambiente, sistema de ar-condicionado, e por acaso aquele circuito, alguma tomada desligou, causando um curto-circuito, sobrecarga, qualquer coisa, você terá o seu circuito ou de exaustão, ou climatização, ar-condicionado desligado. E essa manutenção, esse reparo pode demorar. E durante esse tempo de espera, pode ocasionar ali um ambiente bem desagradável, né? Superaquecido, muitas vezes até insalubre, devido à falta desse sistema de exaustão, ventilação e etc. Então, esse tipo de equipamento, ele deve ser sempre previsto uma conservação de energia para que ele fique em uso constante ali, sem paradas causadas por outros circuitos. Já o outro quesito é os funcionais. Vou pegar um exemplo aqui de um escritório. Imagina que eu tenho lá o escritório, uma sala de reuniões, uma copa, e eu coloquei todas as tomadas em um único circuito. Está tendo uma reunião importante e lá na copa, de repente, alguém derrubou água, aconteceu alguma coisa que desligou as tomadas. A minha reunião vai ser interrompida, poderia ser uma reunião importante. Então eu tenho que prever essas partes de manter o seu circuito de forma funcional, ou seja, circuitos, ambientes separados
pensando aí nessa funcionalidade, e para isso é importante a gente fazer essas divisões corretas de circuito. O outro ponto é o ponto de produção. Podemos pegar novamente o exemplo de um escritório. Imagina que eu tenho muitos computadores ligados ali com muita gente trabalhando, e algum computador ou alguma tomada de um curto-circuito lá e vai desligar todo o setor do escritório, ou um andar inteiro do escritório. Não é muito óbvio isso, porque o importante é que as demais pessoas que não têm nada a ver da onde ocasionou ali o curto-circuito continuem trabalhando. Então, pensando na parte de produção, é importante também que a gente faça essa separação de circuitos. Imagina que você tem, por exemplo, uma oficina de máquina de costuras, onde tem várias máquinas colocadas ali. É importante você separar em circuitos o máximo possível, de forma que quando uma der um problema, não precise desligar toda a produção e isso aí ocasionar um certo prejuízo. E o último quesito é o de manutenção, que também é uma questão óbvia. Eu preciso fazer uma manutenção em alguma tomada, em algum ponto específico, em algum circuito. Eu não preciso desligar um andar inteiro de um prédio, ou desligar um ambiente inteiro de um escritório grande, ou alguma coisa, ou até mesmo na sua casa. Você quer fazer uma manutenção em uma tomada específica, alguma coisa, você vai desligar a casa inteira. Então, seguindo esses pontos da NBR 5410, dá para a gente entender que não é cálculo, não é forma, é toda uma questão de lógica. Tudo isso faz um grande sentido. E é isso que você, eletricista, precisa pensar quando você está fazendo ali um dimensionamento, uma divisão de circuitos. Questões óbvias. Eu não quero, por exemplo, que quando aconteça um curto-circuito na minha cozinha, desligue meu quarto, onde estou com o computador ligado, ou assistindo uma série de televisão, alguma coisa. Eu quero individualizar os circuitos para manter essa segurança, manter essas funcionalidades de produção e conseguir fazer uma manutenção tranquila, sem precisar desligar todo o circuito de instalação elétrica. Ok, pessoal? Então, bem claro, não existe uma quantidade máxima de tomadas, mas vocês entenderam aí que tem algumas observações importantes, tudo uma questão óbvia, né? Não precisava muito não para poder chegar nessa conclusão final, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com seu colega e até o próximo vídeo.